Graça e paz, queridos. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Hoje, primeiro culto do ano, é um momento gostoso, é um momento que nós, obedecendo ao Senhor, nós cumprimos este sacramento, que é celebrar a sua ceia. Nós precisamos entender certas coisas e compreender, e este momento é um momento para lembrarmos destes pontos importantes. Paulo escrevendo em suas cartas, eu queria mencionar algumas passagens, a gente refletir antes de tomarmos a ceia. Ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 26 ao verso 29, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro ponto que a gente precisa lembrar é este aspecto. Nós celebramos, por quê? Para lembrarmos do sacrifício que Ele fez, lembrarmos da sua morte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Do que ele está falando sobre beber, tomar essa ceia de forma indigna? Ele está se referindo a quê? Aos nossos pecados, aos nossos erros, que a gente deve refletir e simplesmente pedir perdão pelos nossos pecados? Não, ele fala sobre comermos e bebermos a ceia de forma indignamente. Quanto a quê? Quanto a discernirmos o corpo. Precisamos discernir o corpo. Guarde isso. Em 1 Coríntios 10, do verso 16 ao verso 17, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 1 a 6, ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E o mais importante que nós precisamos compreender está lá em Efésios 3, do verso 8 ao verso 12, que diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia
e acesso com confiança mediante a fé nele. O que o Senhor quer e o que nós precisamos entender e compreender? A ceia do Senhor não é para nós, para mim abençoar, para atender às minhas necessidades. Não era para renovar as minhas forças. Eu não devo olhar a ceia para mim. A ceia não é para mim. A ceia é para lembrar quem eu sou. Nós precisamos lembrar desse fato. Nós fomos chamados, o amor de Deus é grande por cada um de nós. Esse amor se expressa por Ele ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, morrer na cruz, padecer. Derramou o seu sangue para que por este sangue nós fôssemos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso nós não podemos esquecer. E nós lembramos na ceia disto, da obra dele em nosso favor, do seu corpo dado em nosso favor, do seu sangue vertido em nosso favor. Merecido? Não. Isso nós precisamos lembrar sempre, todos os dias. E nós celebramos a ceia para lembrarmos deste ato. E lembrarmos da atitude dele em nosso favor. Para lembrarmos o quê? Que nós somos pedras vivas. Nós não somos indivíduos. Nós não vivemos sozinhos. E nós não estamos aqui quando fomos chamados para fazer parte do reino de Deus para buscar os nossos interesses. Nós somos chamados para buscar o interesse de Deus, a vontade de Deus e o querer de Deus. E qual é essa vontade? Revelar pela igreja a multiforme sabedoria, sua sabedoria. Perante quem? Todo principado, todo potestade. A igreja existe para revelar, para cumprir o propósito de Deus. E nós, membros deste corpo, existimos para quê? Para cumprir este propósito de Deus. A ceia é para lembrarmos disso. Beber indignamente a ceia do Senhor é não compreender que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos membros uns dos outros, que nós somos responsáveis uns pelos outros, que não é para atender os meus desejos, mas é eu trabalhar em favor do crescimento, do amadurecimento do outro, para que a vontade do Pai se cumpra. Isso que nós precisamos lembrar e celebrar na ceia. Então beba a ceia dessa forma. Faça desse propósito esse ano. Lembre do tema, correr a carreira proposta. O que é correr a carreira proposta? É olharmos para o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso Senhor. Ser semelhante a Ele, buscar a santificação, santificar todos os nossos procedimentos para revelarmos quem? O nosso Deus, para manifestarmos a glória, a vida e a virtude de nosso Deus. Individualmente? Não. Sendo através da igreja, do corpo de Cristo. E eu, como pedra viva, que nós estamos sendo o quê? Edificados. Edificados para quê? Para ser casa espiritual, morada de Deus, para revelar a glória de Deus neste mundo. E essa foi a oração de Jesus, para sermos um, para que o mundo conhecesse que Ele é o Salvador. Bebamos a ceia dessa maneira. Nós vamos celebrar